Oi, pessoal. Esperar aí alguém entrar. Ai, cadê? Oi, minha gente, vocês que estão entrando. Tô tentando ver aqui. Ai, peraí. Tá iniciando mais uma live, né? De uma série de lives que vai ter esse mês de julho para a Conferência da Jupacás, com o tema Redescobrir da Igreja. E hoje a live tem como tema o que é a igreja e a sua importância para o jovem. Então, espera aí, pessoal, entrar. Prazer, eu sou Bruna. Já comecei falando sem me apresentar, mas eu sou Bruna da PIB-CDU, da Igreja Batista em Cidade Universitária. E é isso. Então eu vou começando falando para a gente não ficar em silêncio. E nessa conversa vocês podem, durante a conversa, irem colocando perguntas. E no meio da conversa, aquela pergunta que você colocou pode ser colocada em questão para um dos meninos falarem. Nossos convidados hoje é Leandro e Leonardo. Eles vão estar aqui com a gente para estar falando sobre o tema. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre... que eu tô assinando aqui, aí eu paro. Sobre a conferência que vai ter, que é no dia 30 de julho, esse mês, lá na Igreja Evangélica Batista em Caxangá, às 16 horas. Eu tô olhando aqui pro lado por causa que eu tô com a fila. Com o tema Redescobrindo a Igreja. Se vocês já ouviram a música Glorificar, do Projeto Sola, essa vai ser a música tema da nossa conferência. Também tem no link da bio, o link das inscrições. Se você ainda não fez as suas inscrições, vai lá, se inscreve. E parece que o primeiro a ser inscrito vai ganhar um prêmio. E aquele que se inscrever, né, com o passar do tempo, vai ter sorteio, então não perde. Se inscreve pra gente saber que você vai estar lá presente e que você também vai participar de um sorteio. Também tem a revista, que também tem um link na bio que você pode ter acesso para ler e saber mais sobre a conferência, sobre o tema. Pode ir lá. E é isso. Deixa eu ver se Leonardo e Leandro chegaram. Por favor, manda aí uma mensagem pra mim, pra eu saber aqui. Por favor. Deixa eu assinar aqui. A live era pra começar de 8h15, mas eu comecei um pouquinho mais cedo pra gente ir falando, né? Pra dar esses avisos. Que nem é tanto tempo, né? Foi bem... Foi bem rapidinho, mas é bom. E é bom que a gente vai se apresentando aqui. Deixa eu ver quem entrou. Gente, será que eu entrei muito cedo? Eu acho que entrei. Ah, chegou. Deixa eu ver aqui. Como é que adiciona aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver teu nome aqui. Pronto.
Leonardo, mandei um convite para tu. Pronto. Prazer. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Boa noite a Boa todos. noite. Tu pode ir já se apresentando, a gente vai esperar Leandro. Leandro, se tu chegou, que ele tá com o perfil da igreja, aí tu assina aí, para que a gente possa te convidar também. Tu pode se apresentando, Leandro. Joia. Então, eu sou o Leonardo Gleison. Eita, Leonardo. Eu faço parte da Igreja Evangélica Batista da Várzea, né? Onde eu atuo como líder da juventude, juntamente com a minha esposa, Júlia Adne. E lá também eu desenvolvo as atividades de ser professor da EBD, né? Na Escola Bíblica Dominical. E também a gente faz parte do grupo de louvor da igreja. E eu também trabalho como fonoaudiólogo e atualmente estou como docente da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu desenvolvo um trabalho bastante interessante lá com os meninos, né? E também vejo como uma oportunidade de estar testemunhando o que Deus tem feito na minha vida também no meu trabalho. Amém. Eu vou aqui, ó, convidar agora o Leandro. Eu tava confundindo, né? Você. Olha aí. Prazer, Leandro. Também me colocaram com uma dupla com um nome parecido, um Leandro e Leonardo. E aí confundi. Mas aí, Leandro, a gente estava aqui se apresentando, o Leonardo se apresentou. Se apresenta aí pra gente também te conhecer. Gente, boa noite. Com a graça e a paz de Jesus. Todos me ouvem bem? Sim. Estão ouvindo aqui? Ótimo. Bem, o meu nome é Leandro. Acredito que o Leonardo, na sua infância, também ouviu muito essa piada. No auge da dupla Leandro e Leonardo, sempre que se apresentava, né, eu dizia Leandro, e aí aquela velha piadinha, cadê Leonardo? Então, certamente Leonardo também escutou, cadê Leandro? E nós estamos aqui, né? Então, eu sou marido, né, de Valesca, tenho uma filha, Isabela, eu sou líder do Conexão, Ministério da Juventude da Igreja Batista em Campo Grande. Lá também eu atuo como professor da EBD, né, e a gente tem trabalhado, né, nesse desafio, né, de conduzir os jovens e adolescentes, né, no caminho do Senhor, né. E diante dessa retomada, eu acho que é muito importante a gente conversar um pouco acerca desse assunto, assim, muito pertinente, né? Redescobrindo a igreja. É um prazer conhecer vocês, que eu falei pelo WhatsApp. E para a gente dar aqui início, eu vou ler 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 26 e 27, que diz assim: Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Amém. Esta é a divisa da nossa conferência. E antes da gente começar a conversar sobre o assunto, eu convido vocês a estarem orando comigo para que o Senhor possa estar nos edificando através dessa conversa. Tá bom? Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor Deus, pela essa oportunidade que temos. Obrigada pela vida de Leandro e Leonardo. Obrigada, Senhor Deus, por essa live. Obrigada pela conferência que vai acontecer e as demais lives, Senhor. Que o assunto de hoje venha edificar o coração, venha edificar a vida de pessoas, ó Pai, que seja uma conversa esclarecedora, seja uma conversa legal de estar se falando, que seja uma conversa, Senhor Deus, edificante. Muito obrigada, esteja conosco e que possamos aqui falar aquilo que convém ao Senhor e que possa trazer esclarecimento ao coração de tantas pessoas. E é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é isso, que a nossa conversa seja edificante, que pessoas que estejam aqui assistindo venham se esclarecer, venham tirar dúvidas e venham entender de fato o que é a igreja e o que é redescobrir a igreja. Então, começando, eu gostaria de perguntar
a Leonardo. Sobre o que você diria, Leonardo, o que é igreja? Joia. Boa noite mais uma vez para o pessoal que está chegando agora. Então, eu diria que essa é uma pergunta bastante desafiadora, né? O livro Igreja é Essencial do Collins, né? Ele vai desenvolver o conceito de igreja em várias páginas, né? E se você me perguntasse essa mesma pergunta, o que é a igreja, algum tempo atrás, eu provavelmente diria que é o espaço físico, né? Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, o meu entendimento foi sendo mais esclarecido em relação a isso. E é interessante que essa é uma ideia bastante comum, tanto às pessoas que não têm uma familiaridade com a palavra de Deus, como também no mundo antigo. As pessoas costumavam acreditar que o sagrado era o espaço, quando, na verdade, quando Cristo veio, ele trouxe justamente a noção de que o templo somos nós, né? Nós somos a casa, a habitação de Deus, o Espírito Santo. E é interessante porque eu tive que dar uma estudadinha, né, sobre o que é de fato a igreja. E aí eu vi que a partir do Gênesis, né, lá na criação, a gente vê a noção de igreja em Adão e Eva. A partir do momento que eles começaram a desfrutar da comunhão e do relacionamento com Deus. E isso a gente vê também nos seus filhos, quando Caim e Abel, eles vão oferecer seus sacrifícios como uma forma de adoração a Deus. E é interessante porque também a gente pode ver um contraste bastante claro sobre como a igreja se apresentava no Antigo Testamento, como a igreja se apresenta no Novo Testamento. E aqui eu separei algumas coisinhas para a gente conversar um pouco, que no Antigo Testamento a ideia de igreja estava muito ligada a uma congregação, uma reunião de pessoas, mas era um povo exclusivo, representando justamente o povo de Israel. Isso a gente vê em números. E, além disso, a gente também vê aquela noção do espaço físico como sendo uma ideia do sagrado. A gente vê o tabernáculo representando a presença de Deus no meio do povo. E aí, a gente, quando vai para o Novo Testamento, no Novo Testamento a igreja vai significar também, vai ter esse sentido de ajuntamento, de reunião, de congregação, de assembleia, porém vai ter o sentido de várias pessoas. Voltando um pouquinho para o Antigo Testamento, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías, capítulo 28, do verso 16 a 17, vai dizer o seguinte: por isso, o Senhor soberano diz: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Ou seja, a gente vê aqui o profeta falando de Cristo, sendo uma profecia de Cristo como uma pedra angular da igreja, ou seja, aquele que a igreja está fundada. Isso fica mais claro quando a gente vê no Novo Testamento, e a gente vê várias metáforas para designar o que é a igreja. A gente vê várias formas, várias figuras de linguagem também para dizer o que é a igreja. A gente vê a igreja sendo chamada de família, casa de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, coluna e baluarte da verdade, noiva de Cristo. E o Collins, no seu livro Igreja é Essencial, vai discutir um pouquinho, achei bem interessante, vai dizer que todas essas metáforas, essas ilustrações para a igreja, elas são importantes, porque nenhuma outra organização é como a igreja. E aí a gente pode concluir com tudo isso que eu já estou trazendo aqui, que a igreja é realmente o coletivo. É impossível você ser igreja sendo sozinho, ou seja, não existe igreja você sendo sozinho. Isso é interessante porque tem muitas pessoas que acreditam que pode ser crentes virtuais, mas a gente vê que o conceito de igreja é um conceito coletivo. E 1 Coríntios vai dizer que a igreja é o coletivo que foi justamente comprado pelo sangue de Jesus Cristo para glorificar a Deus. Então a gente vê isso, que as pessoas que creem em Deus por meio de Cristo, no Antigo Testamento, eles tinham a fé na promessa do Cristo que viria, e no Novo Testamento eles já conheciam a revelação, Cristo veio. E aí a gente vê, indo um pouquinho para a teologia sistemática, que eu pesquisei um pouco, não sou teólogo, mas eu sou muito curioso, então eu fui lá buscar, e aí eles falam, alguns teólogos falam que a maior parte dos termos que a gente tem na Bíblia
se foram traduzidos do termo eclesia, que quer dizer aquelas pessoas que são chamadas para fora do mundo. E na Bíblia a gente vê esse termo sendo empregado de duas maneiras. No sentido de uma comunidade universal, ou seja, o que alguns credos chamam de igreja invisível, que são todos os crentes que vão ser salvos, que a gente não conhece especificamente cada um deles, e também no sentido de uma igreja local, que são aqueles que professam a Cristo. Então, se a gente fosse resumir o que é a igreja, seria um corpo unificado, formado por pessoas pecadoras, regeneradas, sem distinção, porque não é só mais os judeus que têm acesso a essa verdade, mas gentios e todos aqueles que conhecem a verdade e que são chamados para viver em santidade, que vão professar da sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e buscam fazer a vontade de Deus. Então, a gente teria vários textos para a gente debater, mas aí eu deixo em aberto. Se vocês quiserem voltar um pouquinho, a gente vai voltar até por conta do tempo. Mas é um conceito bem complexo e que é impossível a gente responder assim de uma forma bem breve, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a complexidade do tema e realmente a gente consegue vivenciar na prática isso, porque nós somos igreja e eu vejo que também é um conceito que está em construção, que só vai terminar na nossa glorificação. É verdade, amém. E também a gente ouve muito assim, né? Eu sou a igreja, no singular. Eu sou a igreja, não preciso estar indo, principalmente quando a gente tem alguma coisa lá no edifício, né? Que nos reunimos, que não nos agrada tanto, aí a gente não quer ir mais e falamos, eu sou a igreja, eu culto em casa, e aí acabamos não tendo essa reunião. E diante disso, lá no livro, na Igreja Essencial, fala sobre a gente não ter o entendimento correto sobre o que é igreja. E não tendo o entendimento correto sobre o que é igreja, né, sabendo ou não sabendo, irá moldar as nossas atitudes, nosso estilo de vida. Então, diante disso, eu queria perguntar deixa eu ver aqui como foi que eu coloquei para formular a pergunta bem. Por que é importante entendermos sobre o que é de fato igreja, para que o nosso pensamento, como em Provérbios também já fala, né, que nosso pensamento dirige a nossa vida. Então, qual é a importância de sabermos o que é igreja, para que a nossa vida seja moldada e possamos estar seguindo pelo caminho correto? Tá na minha? Ok. Bem, gente, a gente precisa ter, logicamente, o correto entendimento do que é igreja, para que a gente não acabe tendo um envolvimento dentro desta congregação de forma equivocada, né? Muitas vezes nós temos um entendimento, e o Lehman trabalhou isso muito bem no livro, né, de que a igreja ela é vista como um clube social. Então, simplesmente como um local onde eu me reúno com pessoas agradáveis, onde eu tenho um tempo de 2, 3 horas, né, do qual eu possa ali socializar, né? A gente não pode ter o entendimento de igreja como um clube social. A gente também não pode ter o entendimento de igreja como uma reunião, né, ali um palanque, vou dizer assim, político partidário, né? Ele também traz esse apontamento que é muito interessante, e isso é especial da gente pensar, porque nós estamos em um período eleitoral e a gente precisa entender que nós teremos no interior da igreja, irmãos com perspectivas políticas diferentes, e a gente precisa, sim, pensar a respeito disso. Não, lógico, a igreja ela não deve ser entendida aqui, né, como meu clube ali político. Não, nós não podemos ver dessa forma. Quando nós vemos, né, a própria ação de Jesus em convocar como seus discípulos, né, um Simão, que era um revolucionário, alguém que era contra, né, o Império Romano, que lutava à mão armada, né, contra a dominação romana, né, nós vemos que era alguém totalmente oposto ao governo que estava ali posto. Mas também nós vemos esse mesmo Jesus convocando um Mateus. E esse Mateus, ele era um funcionário público.
ele era alguém que estava, de certo modo, ali alinhado com o governo. Né? Era alguém que era um servidor, né? Um trabalhador do império. Né? E esses homens em Cristo caminharam juntos. Né? Eles caminharam juntos, logicamente, né, que retirando aqui os extremos, eles estavam ali com Cristo, as suas mentes elas foram renovadas e eles puderam andar, né, em comunhão. Então a igreja ela não pode ser entendida como o meu clube ali político, um lugar onde só teremos ali pessoas que têm esse mesmo pensamento político que o meu. Nós não podemos enxergar assim. E muito menos, né, algo que eu fazendo uma leitura vejo que está muito em voga é da igreja como uma casa de shows. Então, a gente também não pode ver a igreja como uma casa de shows, de um lugar onde eu vou ali para me entreter, né, onde eu vou ali simplesmente assistir a uma programação que vai me deixar entusiasmado, né, com a música, né, com o ritmo, com o calor humano, com pessoas ali juntos. Não. Então a gente precisa desse correto entendimento para que o nosso coração de fato esteja alinhado com aquilo que de fato a igreja é. E o que o Leonardo tão né, detalhadamente aqui nos trouxe, né, de que esse ajuntamento, né, ele deve servir para um propósito, né, e esse propósito é adorar ao Senhor. Né? Nós, enquanto igreja, nos reunimos porque nós entendemos, né, que Cristo Jesus, né, perdoou os nossos pecados e transformou a nossa vida. Então, quando nós temos esse entendimento, né, de que nós ali reunidos somos corpo de Cristo, somos família de Deus, né, nós então caminhamos, né, em direção aos propósitos que Deus tem para a nossa vida enquanto comunidade. Verdade. Amém. E também o livro fala que quando as nossas expressões, né, que são erradas diante do que é a igreja, isso faz com que a gente só pense na igreja por um momento e o resto da semana a gente viva e pense erroneamente sobre o que é a igreja. Tu quer falar alguma coisa, Leandro? Sobre Leonardo? Leonardo. Leonardo, isso aqui. Sobre... quando eu vi, eu pensei, a dupla. Mas, enfim, vou ficar confundindo, gente, mas me perdoe. E é isso. E, diante disso, o texto também, o livro fala sobre a igreja, né, com a ferramenta da internet, nos possibilitou estarmos próximos, porém distantes, na época em que deveríamos estar mais em casa no início da pandemia. E daí trazemos isso para os dias de hoje, em que achamos mais confortável estar em casa quando a gente está com uma preguiça de ir para o culto à noite, ou quando a gente não quer estar reunido, de fato, nessa essência do que é a igreja, em adoração em conjunto. Então eu gostaria também de que vocês falassem um pouco, pode pedir a fala também quando o outro estiver falando, para a gente ficar, para ter, né, outras pessoas falando, e sobre o porquê a igreja ela é essencial diante dessa importância e diante do que ela é nas nossas vidas, nós como jovens que temos tempo para tudo que é importante, mas não temos tempo para aquilo que é essencial. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque a igreja ela é essencial. Também o autor fala, né, que a igreja ela é essencial. E qual é a importância dela nas nossas vidas como jovens? Jóia, então eu vou responder. Meu amigo Leandro está apontando aqui para mim. Então, veja, a igreja ela é essencial por vários motivos. O primeiro motivo é que ninguém pode viver sozinho. É como a imagem do corpo, né, que muito bem diz a nossa divisa. Eu não posso ser só uma mão, eu sou um corpo. E o corpo tem várias funções, e nós somos interligados. E a igreja é da mesma forma. Então, ninguém pode viver sozinho. Então, nós somos chamados para ser realmente igreja.
Cristo morreu pela igreja. Então, é impossível nós dizermos que amamos a igreja e não que amamos a Deus, mas que não amamos a igreja. E é interessante porque a gente vê isso desde o Antigo Testamento, Deus querendo se relacionar de forma presencial, corporalmente com o seu povo. A gente vê aí os sacrifícios, as festividades judias, né, que tinha. E o próprio Cristo é um exemplo disso, da importância da carnalidade, né? Ele veio em carne para nos salvar, ele não veio de forma remota, né? E isso fica bem claro em Hebreus. Hebreus dá várias indicações de por que a igreja é importante, é essencial, é importante para o jovem, porque ela vai moldar o nosso caráter comunitário, vai nos encorajar, vai nos ajudar nas nossas fraquezas, vai nos tornar humildes e vai nos humilhar. Porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que nós somos um corpo imperfeito servindo um Deus perfeito. E isso nos humilha demais, porque o nosso pecado constrange demais a Deus. E nós nos perguntamos, quem somos nós? Ou que Deus maravilhoso é esse? Só cabe a nós agradecer a Deus por tamanha bondade e por nós termos o privilégio de eu ser edificado por Leandro e as minhas fragilidades vai se complementando com as virtudes deles, os dons dele, as qualidades dele, e é mais nessa linha que eu penso. Complementando, né? Complementando, eu queria também abordar a respeito dessa importância do jovem, né? Na igreja. Quando a gente pensa na juventude, a gente está pensando desse corpo, vou colocar assim, desses membros de Cristo, né, que estão num período ali de maior, vou dizer assim, força vital. Né? Então, a juventude é aquele grupo que, de certa forma, dá dinâmica, né, à igreja, em sua participação. Veja, no período da juventude, geralmente é o período que nós estamos solteiros, né, nós não temos aquela obrigação do qual o apóstolo Paulo ele destaca, né, de que acaba se dividindo o marido, né, e a esposa, eles não têm plena dedicação ao trabalho, ao serviço da igreja, porque eles também estão servindo ao lar. Né? Então, a juventude, nós estamos falando desse período de vitalidade. Né? É um grupo que gera, de fato, essa dinâmica na vida da igreja. Então, eu penso, né, que tendo isso em mente, também o apóstolo João, né, ele escreve, olha, jovens, eu vos escrevo, né, porque vocês são fortes. Né, e vocês venceram o maligno. Então, é preciso a gente considerar, né, da importância da juventude. A juventude também, né, faz parte, né, da igreja. Ela também deve estar inserida na dinâmica da vida da igreja em todas as suas frentes de trabalho. Veja, gente, muitas vezes, né, a gente acaba se fechando aquelas nossas atividades e se esquece que nós ali, né, somos membro, né, que estamos no corpo. Então, nós também devemos atuar junto, sei lá, ao corpo diaconal, junto à boa idade, aos irmãos mais idosos da igreja, né? Nós também devemos atuar junto à área de educação da igreja, por que não? Então, é preciso a gente ampliar esse leque, porque muitas vezes a gente está nessa redoma. Então, vivendo dessa forma, vivendo em comunhão, né, no contexto da juventude, dentro de uma linguagem que é própria para o jovem, né, se faz sim necessário, né, a presença desse grupo na igreja, né? Então, dando esse destaque, né, e levando em consideração também o próprio texto de João, lembro aqui também, né, do texto, se eu não estiver enganado, do profeta Joel, que também é citado
né, no livro de Atos, né, que vai dizer, olha, as suas filhas sonharão, né, os seus filhos profetizarão, né, então ele tá dizendo ali, os velhos, né, vão né, ele começa a descrever no livro de Atos, depois os irmãos podem me auxiliar aqui, né, com a referência bíblica exatamente, né, que Pedro ele vai estar pregando, ele vai estar falando aquilo ali, né, então ele vai dar a referência, não é de um grupo específico, não são só essas pessoas aqui, né, existem aqui, né, rapazes, moças, homens, mulheres, né, idosos que também estão juntos, né, e o Espírito de Deus se derrama sobre essas pessoas, né, o Espírito de Deus se faz presente na vida dessas pessoas, né? Então, eu acredito, né, que enquanto juventude a gente não pode simplesmente estar também nessa redoma, nós devemos estar inseridos na igreja, né? É importante a juventude estar presente porque ela tem essa força vital, ela tem essa mobilidade, né? Ela tem esse diálogo e essa capacidade de atuação. Né? Então, se tratando dessa importância, eu faço esse destaque aqui, né, da presença do jovem no interior da igreja. Amém. Tem uma pergunta aqui que tá fazendo zoada quando eu tô falando? Bem pouquinho, né? Tá. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante e foi o El que falou. Diz assim, viver igreja errado pode influenciar na salvação? Olha, eu acredito assim, se um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça for um verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele for de fato, né, tiver arrependido dos seus pecados, confessado sua fé em Jesus Cristo, depositado toda a sua confiança no Senhor, a sua salvação ela não pode ser perdida. Essa é a minha perspectiva. Entendendo a salvação como um dom gratuito de Deus, né? Como um ato pelo qual Deus, em sua ação graciosa, ele nos oferece, né? E isso é comprovado no modo pelo qual a gente vive as santas ordenanças do Senhor, do qual a gente vive os mandamentos de vida que Deus tem para nós. Ora, a gente vai ver que as obras, né, sem a fé, ela é morta. Então, ora, porque eu sou salvo, eu faço as boas obras, né? Então, eu estou dando todo esse contexto aqui para entender que um verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele pode errar, né? E ele pode, em um determinado momento, em uma determinada perspectiva da sua vida, viver de forma errada. Entendam com cuidado essa minha colocação, né? Ele ter uma compreensão limitada, né, sobre, por exemplo, a vida em comunidade, a vida em comunhão, né, e ele acabar, né, não vivendo, vou colocar assim, né, por um limite, né, aquilo que estava estabelecido, né? Então, é possível que isso aconteça. Agora, inevitavelmente, né, dentro do estudo da palavra de Deus, dentro da exposição, a pregação, né, isso deve ser sanado, né? Então, eu coloco aqui, né, que viver, né, igreja de uma maneira errada ou ter uma concepção, né, diferente, porque, veja, quando a gente fala assim, viver de maneira errada, a gente tem que entender, né, qual é a concepção que eu estou tendo, né, do que é ser de fato igreja, né? Então, como o próprio Leonardo colocou aqui, né, a gente se perguntasse no início, a gente dizia, olha, a igreja é o prédio, né? Mas eu vi alguns missionários, né, no Oriente Médio, em extrema perseguição, se reunirem em um terraço, no meio, assim, em um casebre no meio do nada, e assim, a escola bíblica dominical ter, né, um rapaz, um idoso, algumas crianças, né, e estava ali a igreja do Senhor. Então, é preciso a gente ter, na minha concepção, em um determinado período, eu acredito que você pode, né, até falhar, tem uma má compreensão, mas que isso não lhe tira a salvação. Não sei se eu consegui ser claro aqui no entendimento.
Depois o El dá aí o parecer. Eu acho isso Também importante que você falou, Leandro, porque, rapidinho, só para complementar, porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas, né? Pessoas pecadoras que foram regeneradas por Cristo. E não existe uma igreja, no momento, não existe uma igreja única, certa, salva, porque nós somos pessoas imperfeitas. Vários credos apostólicos a gente vê que a igreja é uma formação de pessoas pecadoras que são sujeitos a erros doutrinários, a erros graves. E é por isso que muitas pessoas, inclusive muitos jovens, são desigrejados, porque muitas vezes eles são feridos por outras pessoas, são feridos por conta da própria organização da igreja, quando, na verdade, a orientação seria continue a congregar, mas que você também tente mostrar, de acordo com a palavra de Deus, como pode melhorar, porque como pessoas imperfeitas, vamos ter diversas falhas. Agora, imagina várias pessoas imperfeitas reunidas, né? E a grande questão é que, pela graça de Deus, esse dom gratuito de Deus, ele une pessoas diferentes, une pessoas, crianças, idosos, pessoas de diferentes níveis. E isso que é bonito no Evangelho. São todas as pessoas unidas como uma igreja única, por isso que existe essa divisão entre o que seria uma igreja visível e uma igreja visível. Igreja visível é o que a gente vê. A igreja invisível, que é a igreja única, a igreja una, que vai ser salva por Deus, é aquela que a gente não conhece, mas que Cristo conhece. E Agostinho vai fazer essa distinção porque ele diz que a igreja ela é mista. Vai ser composta por pessoas que realmente são salvas, pessoas que não são salvas. E aí, pelas obras, a gente vai ter indícios das pessoas que realmente são salvas, mas que somente Deus conhece o coração das pessoas que foram transformadas. E muitas vezes a gente aponta o dedo, né, na igreja, a gente acha que é mais santo do que o outro. Não. Por isso que eu falei no início que a igreja ela nos humilha, porque ela coloca a gente no nosso lugar. A gente não merece nada, a gente não merece nem participar da família de Deus. E mesmo assim ele o faz e nos salva gratuitamente, de tal forma que nós não conseguimos nem ganhar e nem perder a salvação, porque é um dom dele. Amém. Muito edificante. E também esclarecedor para quem... Eu tô achando que o meu tá fazendo agora. Esclarecedor para quem tava pensando sobre isso, né? Tem aqui uma pergunta que é assim. Foi Bárbara que colocou. A igreja somos nós. Isso validaria a igreja no metaverso? Olha, eu confesso a vocês de verdade, né, que tem vindo à tona muito o assunto do metaverso. Eu não domino, né, mas tenho um entendimento geral de que é um mundo virtual, né, do qual você, né, cria um avatar e você tipo vive a vida ali no mundo virtual, né? Então, eu não acredito que esse é o caminho bíblico para a igreja. Eu não acredito que esse é o caminho bíblico para a igreja. Ora, no prefácio do livro, né, Igreja Essencial, o pastor Jonas Madureira, né, no prefácio, ele faz assim uma analogia assim sensacional, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, entre preferir beijar uma foto da minha esposa e beijar a minha esposa, eu vou preferir beijar a minha esposa. Eu não vejo concebível, dentro da oportunidade de estar na sua presença, né, de vê-la face a face, de perceber, né, os detalhes, né, do seu rosto, do seu cheiro, e de estar com ela, né, eu não tiraria essa oportunidade por ver uma foto dela, né? Então, igreja no metaverso me parece meio essa analogia aí. Trocar assim uma experiência totalmente vívida, né, por uma sensação vazia e opaca. Contemplada? Aqui também Cabral, eu acho que é Alex, ele colocou assim: e a igreja digital existe? E o que acha desse fenômeno? A gente falou um pouco sobre, mas se quiser falar mais um pouco sobre, fica à vontade.
Eu sigo na mesma linha do que o Leandro falou, né? Igrejas estão em meios digitais. É uma forma da gente alcançar esses nativos digitais. Eu acho que quanto mais opção a gente tiver de proclamar o Evangelho de Deus, melhor. Mas eu concordo com o Leandro que nada substitui a presencialidade na igreja. O acompanhamento, você viver de fato com o irmão, conhecer as suas fraquezas, as suas limitações e poder andar com o outro irmão e adorar a Deus. De fato, eu acho que uma situação bastante comum que a gente enfrentou na pandemia foi a questão da ceia, né? Como é que a gente vai cear de forma remota? Foi um caso aí excepcional que aí eu tenho certeza que tem várias histórias para contar, mas assim, nada substitui, né? O próprio Cristo veio em carne, né? Então isso é fantástico, né? Mostrando que se nós vivemos em carne, é importante que a nossa carne sirva de instrumento para servir, para glorificar a Deus. E se a gente tiver em qualquer meio, isso parte muito da questão do pensamento grego, né? Dos filósofos que costumavam dividir o homem em razão e espírito, quando na verdade a gente é um contínuo, né? Então, se eu sou cristão na minha casa, eu vou ser também na minha igreja, você em onde eu estiver. Então, que isso também reflita nas redes sociais, no meio digital. Eu sou contra excluir, mas eu acho que nada substitui o presencial, a igreja física. E a... Ui, pode falar. Pode falar. Eu também quero assim, trazer esse destaque, né? Veja, o online ele tem uma importância, né? A gente não nega a importância do online, né? Existem pessoas que, por N motivos, né, não têm acesso, de repente, à igreja, né, e o online serve para isso. Então, nós precisamos desse uso equilibrado, né, desse uso, vou colocar esse termo, desse uso santo, né, do online, especialmente no que se refere a essa ideia da terminologia da igreja digital. Então, como o Leonardo pontuou, a igreja de fato tem essa presença digital, é importante sim, né? Por exemplo, esse trabalho aqui, né, ele traduz, né, o que a gente está tentando, né, explicar aqui, mas não pode substituir totalmente, né, o convívio pessoal. Eu me lembro quando a gente estava naquela situação aqui de pandemia e do impedimento de congregar. E quando voltamos à igreja, ainda que aqueles poucos membros, do sentimento que era, sabe, de você estar na congregação, você estar ali no templo e ouvir a música, ao som de fato dos instrumentos, não vindo da televisão, sabe, mas vindo além dos instrumentos, vindo de fato, das vozes dos irmãos que ministram, do fato de a gente estar com outros irmãos aqui, cantando com você, aquilo foi uma emoção que me tomou muito, então não tem como substituir, O autor até lhe fala assim um pouco sobre isso, no quesito de que a gente não está próximo de outras pessoas, daí a gente não se importa mais com outro irmão, e ele também fala que por estar distante, muitas vezes a gente nem se lembra daquela pessoa, nem de ligação, nem nada. E aí ele traz uma situação de um jovem que não está indo mais à igreja, mas ainda crê sim no cristianismo, na doutrina, em Cristo como Salvador, mas não tem Cristo como Senhor, né? Que a gente vê muito isso que a pessoa, eu tô longe da igreja, mas eu ainda creio em Cristo, sei que Ele é meu Salvador, sei que daquilo que a Bíblia fala, tal, mas não tem Ele como Senhor. Aí a Albertina colocou aqui uma pergunta dizendo assim: o não entendimento do que é a igreja ou ser igreja está ligado à falta de conhecimento e entendimento da cosmovisão cristã? Deu para entender? Eu leio de novo, vou ler de novo. O não entendimento do que é igreja ou ser igreja está ligado à falta de entendimento, conhecimento da cosmovisão cristã? Ela está querendo dizer assim, a visão errada do que é a igreja, deixa eu tentar
é porque a gente não tem uma correta cosmovisão do que é igreja. É isso? Não sei se Leonardo também entendeu assim. Eu entendi que, tipo assim, se você não saber o que é igreja e ser igreja, por falta desse entendimento dessa cosmovisão cristã, tipo, você tem esse entendimento errado porque você não tem esse entendimento cristão da palavra. Como é que isso? Veja, cosmovisão, né, é a lente sob a qual a gente enxerga o mundo. Né? Então, qual é a lente que o cristão, né, deve enxergar o mundo? Então, a lente que ele deve enxergar é o Evangelho. Né? Então, se ele não enxerga o mundo sob as lentes do Evangelho, então ele está míope. Né? Ele está aí com a sua visão comprometida. Então, quando nós não temos o correto entendimento do que é a Bíblia, por consequência, a gente não tem uma correta cosmovisão, ou a minha cosmovisão ela está deturpada, né, de alguma forma. Isso assim é inevitável no meu ponto de vista. Veja, se o meu pressuposto ele já é equivocado, então a minha ação também será. Né? Então, se ele não enxerga sob as lentes do Evangelho o mundo, o que é a igreja, então a sua prática, né, o seu pensamento, a sua conduta também será equivocada. Tem aqui uma pergunta que ela vai fazer agora a gente falar. E é assim: e o que fazer quando você sabe das coisas sujas, entre aspas, da igreja? Tipo, como continuar feliz apesar de tudo? O que fazer quando você foi machucado fortemente por alguma pessoa, por um líder? E aí? Posso? Ou vai, Leonardo? Pode ficar à vontade. Qualquer coisa complementa. Pronto. Veja, é difícil e é lamentável a gente passar por experiências difíceis na igreja. A igreja não deveria ser o local do qual a gente tem a dificuldade. Pelo contrário, a igreja deveria ser o local do qual a gente vivesse a mais pura paz, né? Junto com os irmãos, na harmonia do Senhor. Mas não é assim, porque nós somos pecadores. Ainda que nós tenhamos Cristo no nosso coração, é inevitável que há uma mácula de pecado em nós. Né? Então, isso faz com que nós acabemos, né, ferindo as pessoas no interior da igreja. Né? E quando a gente é ferido, né, nós não desejamos estar no ambiente do qual nos lembra essa ferida, né, ou do qual me faz arder, né, essa ferida. Mas é preciso a gente lembrar que nem todas as pessoas no interior da igreja, ainda que seja essa a igreja do qual você for ferido, é assim. Né? A gente precisa ver que ali há, de fato, né, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus e com o cuidado uns com os outros. E aqui eu faço o destaque, né, do texto, né, de João, né, do evangelista, se eu não estiver enganado, é no capítulo 14 ou 15, né, do qual ele vai dizer ali, né, no final da Santa Ceia, né, que ele vai colocar, inclusive no texto o autor também aborda essa mesma referência de que Jesus ele alerta, né, de que o mundo, né, vai nos identificar como igreja do Senhor, como de fato discípulos de Cristo, se nós amarmos uns aos outros. Né? Se nós amarmos, né, nos amar enquanto igreja, né, nós de fato seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Há na igreja, de fato, homens e mulheres que servem ao Senhor. Há, de fato, homens e mulheres que se dedicam, né, a viver, de fato, o Evangelho. Quando a gente está machucado e, de fato, conhece a Cristo, né, a gente deve se lembrar daquilo que é a nossa temática, né, nesse mês de julho, né, de que Deus nos deu o ministério da reconciliação.
nós ferimos, né, nós nos rebelamos contra o nosso Senhor. Ainda assim, né, ele entregou o seu Filho, Jesus, para nos perdoar e nos restabelecer numa relação harmônica com Ele. Então, por mais difícil que seja, né, nós precisamos lembrar que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Eu não estou falando aqui para a gente aceitar, né, ações abusivas no interior da igreja, de jeito nenhum. A gente precisa também ver que o Evangelho requer de nós uma postura, né, justa e santa, como Deus é, uma postura zelosa diante de ações que não condizem com a palavra de Deus. Mas também o Evangelho nos chama a um amor, né? Esse não é um amor que aceita qualquer coisa, não. Não é um amor que passa a mão por cima de qualquer ação abusiva, né? Esse é um amor que trata com verdade. Esse é um amor que é de fato sacrificial. Então, se nós, né, vivemos essa dificuldade de uma ferida, a gente precisa saber que nós podemos encontrar perdão em Jesus Cristo e que no interior da igreja há de fato, né, pessoas comprometidas com o Evangelho e que vivem aquilo que Jesus estabeleceu, né, como padrão para as relações humanas. E é fácil? Não é fácil, né? E é ser tratado, buscar ser curado, né? Porque às vezes a falta do perdão nem vai machucar o outro, vai machucar nós mesmos, né? E perdoar para sermos perdoados. Vemos muito isso, né? E é um dos muitos motivos de afastamento de pessoas da igreja. Mas essa relação interpessoal não é só apenas na igreja, né? Temos isso na faculdade, no trabalho, estamos diante de pessoas diferentes. Então, é buscar mesmo sabedoria e pedir ao Senhor para que nos trate e que a gente tenha misericórdia também da vida do outro, que somos pessoas, né? Então, diante disso, por causa também do tempo, que já está acabando, eu gostaria que vocês falassem, contribuíssem sobre como é redescobrir a igreja. O que é esse redescobrir? Joia. Redescobrir a igreja, para mim, é buscar realmente o entendimento correto sobre o que é ser igreja e tentar viver corretamente segundo esse conceito, né? A gente só vai conseguir fazer isso através da palavra de Deus. E também é crer que a igreja ela diz muito mais do que Deus fez por nós, pecadores, do que a gente pode fazer por Ele. Né? Muitas vezes a gente se coloca, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, mas a gente olha para a obra de Cristo e vê que nada está ao nosso alcance para retribuir aquilo que Ele faz conosco. Pessoas que eram pecadores, que não tinham destino, mas Deus, depois do pecado, o destino era justamente a morte. Deus nos deu um destino. E agora, pelo sangue de Cristo, nós podemos ser chamados de filhos de Deus e nós podemos fazer a vontade desse Deus. E é por isso que a gente saber quem nós somos em Cristo, que nós somos filhos, que nós fomos chamados para fazer a sua vontade, é que vai nos sustentar nesses momentos de crise, nesses momentos de ferida com o nosso irmão. Porque, como nós já falamos aqui, nós somos imperfeitos, né? É só olhar para dois irmãos. Quem nunca viu dois irmãos brigando? E isso é muito comum na igreja. Claro que a gente não quer magoar o nosso irmão físico, mas também a gente não quer magoar o irmão na igreja. Mas muitas vezes isso vai ocorrer por conta da nossa própria maldade. Então a gente lembra do exemplo de Cristo, lembra que ele sofreu, ele foi maltratado, isso sem merecer. Ele sofreu tudo isso sem merecer para que nós pudéssemos ser igreja, viver em união mesmo com as nossas diferenças e vivermos essa unidade na própria diversidade, né? Como a própria palavra vai dizer, nós somos vários membros diferentes, unidos em uma só fé, em um só Espírito e um só Senhor. Cara, redescobrir a igreja, descobrir, né, aquilo que Deus estabeleceu para que a gente possa viver, né, em conjunto, né? Saber que eu tenho apoio
é saber que eu sou amado, é saber que existem pessoas capazes para me formar, existem pessoas capazes para me treinar, existem pessoas capazes de caminhar junto comigo, existem pessoas que podem lamentar quando eu estiver triste e passar por situação de dor, existem pessoas das quais eu posso compartilhar sorrisos e histórias, né? É saber que existem pessoas das quais estaremos juntos na adoração, estaremos juntos no serviço, né? Saber que existem pessoas que vão puxar a minha orelha, né? Viver igreja é desfrutar de uma desfrutar de uma família, é desfrutar de uma família. Quando o próprio Jesus, né, despede, na verdade, né, quando o jovem rico, né, ele não consegue, e até é oportuno a gente falar do jovem rico, quando ele não consegue se desfazer, né, ali do seu egocentrismo, diante da posse dos seus bens, né, e ele escolhe, né, estar com o mundo, né, o Senhor Jesus respondendo a Pedro, né, fala: Senhor, né, se esse homem sendo rico, poderoso, ele é bem sucedido, ele não pode ser salvo, né, quem poderá ser salvo? Né? E o Senhor Jesus vai dizer: olha, isso é impossível aos homens, mas isso é possível para Deus. E Pedro continua falando assim: Senhor, e nós, né, que deixamos casa, que deixamos nossos bens, que deixamos a família por amor do Senhor. E aí o Senhor, né, ele continua dizendo a Pedro: olha, nenhum que tenha deixado, né, pai, mãe, filhos, né, família, por amor de mim, né, não terá 100 vezes mais. Né? Então, o entendimento disso, né, é que quando a gente se chega à igreja, né, nós temos essa família que se amplia, né, para além dessa relação sanguínea que nós temos. Então, dentro desse entendimento, eu posso dizer que, de fato, a igreja é uma família, né, são irmãos, né, e a gente vai ter, sim, irmãos, né, que são difíceis, né, a gente precisa conviver, porque, né, alguns são difíceis para mim, eu posso ser difícil para outro, né, então a gente convive junto. Isso quer dizer, quando nós não somos os difíceis, né? Que a gente às vezes só vê o outro irmão que é difícil e talvez eu possa ser difícil para outra pessoa. Para mim, redescobrir a igreja é lembrar de que fomos chamados das trevas, né, para a maravilhosa luz em Cristo Jesus através do sacrifício dele. Então, em todos os lugares, eu costumo pensar assim, né? No trabalho, a gente no estágio, na faculdade, vamos encontrar dificuldades em todos os lugares, né? Porque somos pessoas, estamos rodeados de pessoas. Então, é se alegrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Lembrar que é isso mesmo, são pessoas. O culto eu vou porque eu sei que eu vou estar lá com uma família. E para se alegrar e lembrar disso, né? Que eu estava nas trevas e fui chamada para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Gente, essa foi a primeira live da gente. E eu quero agradecer a presença de Leandro e Leonardo. Ou Leonardo e Leandro, para trocar, né? Para ficar com uma dupla. Comecei muito adiantada, antes do tempo. E aí eu já fiquei sem saber, falando aqui. E também, perdão às vezes, travamento, né? Meio robótico, uma coisa que não foi tão fluida, mas aí vocês deixaram fluido a conversa. Quero agradecer. Próxima semana, dia 7 ainda essa semana, né? Vai ter outra live chamada A Bondade de Deus por Meio da Igreja. Então eu quero agradecer a todos que esteve aqui presente, aqueles que entraram, saíram, aqueles que permaneceram. E a vocês, muito obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. E é isso. Obrigada pelo papo que a gente teve. E que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Eu quero agradecer, né? Quero agradecer muito o convite. Eu fiquei muito honrado. Eu tenho acompanhado o trabalho, né, da associação e vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Minha oração a Deus é que essa live possa ter servido de edificação para a vida de muitas pessoas, de muitos irmãos em Cristo, da nossa juventude, né? E que a gente possa olhar para Cristo, né? Olhemos para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Valeu. Foi um prazer, Bruna, e foi um prazer, Leonardo. Valeu.
Também gostaria de agradecer ao Leandro e à Bruna por esse momento maravilhoso que nós podemos estar discutindo um pouco mais da palavra de Deus e que preciosidade, né? Esse momento entre nós, irmãos. E eu também oro para que Deus edifique as nossas, continue edificando as nossas vidas, nos ajudando nas nossas fraquezas e nos ensinando a ser igreja, vivendo ela dia após dia, onde quer que nós estejamos. Muito obrigada e até a próxima, quando a gente se vê em algum lugar.